Para que a população se intere do que está sendo discutido, há cerca de uns 2 meses, eu acredito que foi aprovada nessa casa a nova lei de uso e ocupação de solo do município. Na minha opinião, talvez a lei mais importante que essa legislatura, essa Câmara Municipal votou. Uma lei extremamente relevante porque define o que pode e o que não pode em cada área da cidade. Foram feitas algumas emendas por vereadores, essas emendas foram aprovadas durante a votação do projeto e foram votadas englobadamente essas emendas. O que é isso? Não foi votado pontualmente, uma emenda por cada emenda, que é como deveria ser feito, na minha opinião. Porque cada emenda tem um mérito. Cada emenda, um vereador pode ser contrário ou pode ser favorável. E nós votamos englobadamente. E o nobre senhor prefeito vetou algumas dessas emendas e outras ele optou por não vetar. Quero iniciar falando das emendas que foram vetadas. A primeira delas, como o nobre vereador Paulo Catapreta colocou, da transformação do zoneamento do Retiro das Fontes, que hoje é uma ZR2, Zona Residencial 2, para uma Zona Residencial 1. O que isso acontece? O que implica na prática mudar de 2 para 1? Se torna mais restrito a utilização, o uso e ocupação de solo naquele bairro. Ou seja, não pode atividade econômica, não pode nada, é um bairro estritamente residencial. Zona Residencial 1 é a mais restrita de todas. Tem um tamanho mínimo de lote, né? Para quê? Por conta da característica natural do bairro. A população do Retiro das Fontes, que estava aqui também nessa sessão hoje, cansou de levantar essa bandeira, utilizou a tribuna, fez valer a sua participação popular e social, democraticamente, pedindo a conversão do zoneamento do bairro para as R1, pois recentemente eles quase foram surpreendidos com a construção de um empreendimento habitacional que não contém as características do bairro. E, infelizmente, o prefeito vetou essa alteração sugerida pelo nobre vereador Paulo Catapreta, sob a alegação de que os lotes, o tamanho dos lotes no Retiro das Fontes é muito próximo de ZR2 e não de ZR1. Eu discordo completamente desse argumento. Porque o que se discute, na essência, em relação ao Retiro das Fontes, não é o tamanho do lote, e sim o que se pode e não pode fazer no bairro. Se os lotes estão menores hoje no Retiro das Fontes por uma questão histórica, já está consolidada essa situação. Mas o que não pode se abrir no Retiro das Fontes é possibilidade para que empreendimentos, atividades econômicas ou multifamiliares, empreendimentos multifamiliares sejam instalados, porque não é a característica do bairro. A cidade ela tem que ser organizada e projetada de forma que contenha os espaços específicos para que se tenha tudo no município. Tenham-se bairros para empreendimentos multifamiliares, bairros industriais, bairros mistos, bairros exclusivamente residenciais. E precisamos respeitar as características históricas da nossa cidade. Então, acompanho o posicionamento do nobre vereador Paulo Catapreta e peço que os nobres vereadores também, em relação à emenda do Retiro das Fontes, que votem contrário ao veto, porque é o interesse da coletividade, da população que tantas vezes se manifestou nesse sentido nessa casa, né? E usando a tribuna livre, inclusive. Quanto às demais emendas, tem uma emenda que o próprio prefeito vetou uma alteração que ele fez. Então, eu não vou discutir o mérito dessa emenda, porque ele havia feito uma tabela, alterado essa tabela por meio de emenda, foi aprovado de acordo com o que ele pediu, e agora ele está vetando a própria tabela que ele tinha alterado. Eu não vou entrar no mérito disso, porque acredito que ele tenha motivos para vetar a própria tabela dele. Quanto a algumas emendas que nós fizemos, eu gostaria de me ater ao que eu considero talvez mais importante aqui. Essa nova legislação, ela criou uma zona residencial número 5, que não havia na legislação anterior, senhor presidente. Essa zona residencial número 5, ela é uma zona residencial que ela tem o tamanho do lote da área, ela é semelhante ao das R2. Todavia, contudo, porém, as R5 permite uma infinidade de atividades, de serviços a serem prestados, de unidades comerciais, unidades econômicas, enquanto as R2 não permite, porque é uma zona residencial mais restrita. O que houve nessa nova lei de uso e ocupação de solo? Diversas áreas do município foram convertidas de ZR2, áreas que possuem características residenciais exclusivamente,
para a ZR5. Eu fiz uma emenda, foi aprovada pelos nobres vereadores, pedindo que essas áreas que foram transformadas em ZR5 retornassem a ser ZR2. Porque a cidade contempla esses bairros, essas áreas que foram transformadas, têm características residenciais. Ainda que não sejam de uma ZR1, são de uma ZR2. Não são áreas para você ter desenvolvimento econômico, são áreas tradicionalmente como ZR2. Vou dar um exemplo, que para mim, acho que nem ZR2 seria. Né? Toda a área que envolve o pé da Pedra Grande, ali na estrada da Laranja Azeda, o caminho da pedra, a estrada que vai para a pedra, toda aquela região ali. Uma área exclusivamente verde, a gente sabe disso. Né? Inclusive, numa conversa pessoal com o prefeito, mostrei para ele, e ele pessoalmente confidenciou a mim, Daniel, eu concordo com você, não vejo problema nisso, então eu não estou entendendo a questão do veto aqui. Então, quando a gente fez essa proposta, foi para manter o que já havia em termos de uso e ocupação do solo. Eu quero ler a descrição legal de o que é uma ZR2. O que caracteriza uma zona residencial 2? Área de uso residencial fortemente caracterizado. Densidade populacional de baixa a média. É a segunda menor dentre todas as zonas residenciais. Então é isso que caracteriza uma ZR2. Olha o que caracteriza uma ZR5, de acordo com a lei. Áreas abertas para iniciativas de mercado que impliquem em maior aproveitamento, desde que cada novo empreendimento reúna condições de absorver, no interior de sua delimitação, a totalidade dos impactos urbanísticos e ambientais que provoque. Pergunto a vocês, é semelhante às R5 das R2? Alguém acha que é semelhante às R5 das R2? A única coisa que tem em comum é o bendito tamanho do lote. O objetivo de uma zona é residencial, o objetivo da outra é atividade econômica. Justificativa do veto. A primeira emenda proposta de alteração da referida emenda diz respeito à alteração de zoneamento de ZR5 para ZR2. Contudo, não se vislumbra a necessidade de alteração pretendida, considerando que o dimensionamento dos lotes são idênticos em ambos os zoneamentos. Mas ninguém está falando tamanho de lote. Nós estamos falando de característica do município, de áreas que têm que ser preservadas. E se é que vão ser consideradas áreas residenciais, que sejam de pouco adensamento e não de muito adensamento. Nós não temos estrutura na malha urbana para atender um inchaço populacional. Nobre vereador Miro e o nobre líder do governo também, na última sessão, fizeram questão de salientar que somente agora, nos últimos anos, está conseguindo levar água, o SAI está conseguindo levar água para alguns bairros, como o bairro do Portão, uma luta histórica para conseguir água no bairro do Portão. Existem muitos bairros consolidados há diversos anos no nosso município que não têm infraestrutura, que não têm água, que não têm asfalto, que não têm esgoto, que não têm escola, que não têm posto de saúde. Como é que nós vamos partir para uma política pública que promova o adensamento urbano? Nós temos que nos organizar e é dever dessa casa ter esse entendimento. Então, eu sou totalmente contrário a esse veto. Todas as áreas que foram transformadas em ZR5, para mim não deveriam ser transformadas em R5. Tinham que ser mantidas como estavam. E pior, as áreas que o nobre vereador Paulo Catapé também colocou, zona rural sendo transformada em área urbana. Gente do céu, isso é inconstitucional. O plano diretor de 2006 já diz que é vetado, que não se deve haver nenhuma transformação de área rural em área urbana, porque nós precisamos manter o que nós temos de área rural e, na verdade, incentivar a expansão da área rural e não ceder ao interesse de especulação imobiliária para que essas áreas rurais sejam transformadas em áreas urbanas. Nosso município é o maior plantador de flores do Brasil, conhecido nacionalmente como a cidade das frutas, flores e morangos. Nós estamos acabando com isso, aos poucos cedendo aos interesses da especulação e do mercado imobiliário e da construção civil. Nós temos que ter ordem no município. Nós temos mais de 30 mil lotes vagos em áreas residenciais, centrais, zonas econômicas do município, que precisam ser ocupados e precisam ser construídos. A gente não precisa transformar a área rural em área urbana. Eu fico abismado como é que a emenda feita pelo nobre vereador Baixinho Barbeiro, nosso colega de trabalho aqui, e pelo nobre vereador Avanço, que está licenciado, que transformam a área rural em área urbana, foram aprovados por essa casa e não foram vetadas pelo prefeito, porque isso é inconstitucional.
de acordo com o plano diretor e não tramitou de acordo com o que as leis prevêem para a conversão de área rural em área urbana, não tem parecer do Concidate, não tem nada aqui, e foi transformado em área rural em área urbana. E essas emendas não foram vetadas. Nobre emenda do vereador, emenda do nobre vereador líder do governo também, transformando uma zona de EE2 para ZR3, também não foi vetada pelo nobre prefeito municipal. Acredito que no mérito ele tenha razões para não vetar, mas soa muito estranho que essas emendas, que realmente são inconstitucionais de acordo com o plano diretor e com o regramento que existe, não tenham sido vetadas, e somente emendas desses vereadores tenham sido vetadas. Então, espero que não seja uma questão política, como o nobre vereador Lucas bem colocou, que não seja um tratamento diferenciado por não fazer parte da base do governo, mas espero realmente, mas eu gostaria que tecnicamente fosse dada uma resposta a isso. Não é uma mera questão de opinião, eu acho que aqui tem que ser um desenvolvimento econômico no bairro. Então vamos lá, vamos botar oficina mecânica, vamos botar padaria, vamos botar locadora de vídeo, vamos botar metalúrgica, vamos botar tudo num bairro que é residencial e numa área que historicamente é preservada. Essa questão, essa sensibilidade de respeitar as características do município, é que a sensação parece que não foi observado isso, né? Eu não estou discutindo o mérito total da lei, tem outros pontos da lei que eu sou contrário, eu só estou discutindo o que tem de veto. Então, existe veto específico quanto a essa questão de transformação de ZR5 para ZR2, o que nós repudiamos por completo e pedimos o apoio dos nobres vereadores para que isso seja mantido. As outras propostas que foram vetadas pelo prefeito diz respeito a um trecho da Avenida Brasil, que é muito próximo a Fernão Dias, que havia uma proposta de alteração para que fosse permitida a construção de alguns galpões industriais pela proximidade da rodovia Fernão Dias, assim como é do outro lado da pista, no bairro do Ribeirão dos Porcos. É uma região muito própria a esse tipo de desenvolvimento, de galpões. A avenida tem acesso para a rodovia e tudo mais. A questão da organização da cidade. Assim como entendo que as margens da Dom Pedro têm que ser preservadas. E aí faço uma crítica no mérito à emenda do nobre vereador Lucas, que diz respeito à transformação da área lindeira Dom Pedro numa ZR3. Porque as margens da Dom Pedro, segundo o plano diretor, inclusive, devem ser preservadas para grandes empreendimentos, para que o município tenha condição de atrair grandes empresas, gerar emprego. Isso é política de sustentabilidade. Sustentabilidade, trazer empresas boas que preservem o meio ambiente, que tragam emprego e renda para o município. Então, aí é uma questão conceitual, e aí a gente respeita o conceito da atual administração. Eu respeito, posso não concordar, mas respeito. Agora, a questão de ilegalidade não dá. Converter a rural em área urbana sem o trâmite devido e em desacordo com o plano diretor é inconstitucional, é ilegal. E essas emendas não foram vetadas. Então, eu volto aqui, quero terminar, porque acho que está acabando meus 10 minutos, né? Não, tem um tempinho ainda? Eram 20? Ah, então tá bom. Mas não vou gastar os 20 também, né? E a última emenda que nós havíamos sugerido é quanto à questão de rebaixamento de guia no município. O nobre vereador Lucas também se empenhou em nos ajudar numa situação que alguns comerciantes tem direito ao rebaixamento da guia e por questões da lei de uso e ocupação do solo tem encontrado os problemas, e nós fizemos uma emenda que dava esse direito àquelas pessoas que têm um estabelecimento regularmente aprovado com alvará e com licença para funcionamento de comércio delivery, de ter rebaixadas as suas guias. É um comércio delivery, ele tem um alvará para funcionar delivery, certo? Pelo menos o sujeito precisa ter uma guia rebaixada para que a moto que faça a entrega delivery, que está tudo legalizado, homologado com alvará, encoste na frente do estabelecimento e possa sair. Tem vários estabelecimentos no centro da cidade que não tem direito a essa guia rebaixada, as pessoas param o carro na frente e não conseguem fazer a entrada e saída do veículo. É um problema pontual da cidade. Então, também foi vetada essa emenda. Nesse bolo todo, realmente, eu entendo que o que nós estamos defendendo aqui é o interesse público e coletivo. E conto demais com o apoio dos nobres vereadores, levantar a bandeira nessa causa e derrubar esses vetos. E peço desde já, senhor presidente, que essa votação dos vetos ela seja feita individual. Né? Porque se for fazer que nem foi feito das emendas, votar tudo englobadamente, não tem condição. Né? Então, os vetos, o prefeito, ele, na justificativa, nas razões do veto, ele disse quais eram as emendas que ele estava vetando. Então, que se vote um por um esses vetos aqui, para que as pessoas saibam que está sendo votado. Obrigado, senhor presidente.